Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Os nossos objetivos são definir o que são as variáveis estruturadas homogêneas unidimensionais, também conhecida como vetores, conhecer a sintaxe para declarar e utilizar vetores em Java e criar alguns programas em Java usando vetores. Para iniciar o nosso estudo, vamos pensar aqui na seguinte situação. Faça um programa que leia 20 números reais, calcule a média desses números e apresente o valor da média e quantos números digitados são maiores ou iguais à média. Fazendo uma análise do enunciado, nós percebemos que nós temos como entrada 20 números. O usuário vai digitar 20 números. No processamento, nós precisamos calcular a média, que é algo simples. Nós já vimos vários códigos, já fizemos vários códigos que calculam médias. Depois, nós precisamos comparar cada número com a média, que também é algo simples. É só usar um if e nós vamos comparar cada número com a média que nós calculamos. E, por fim, nós vamos apresentar como saída o valor calculado da média e quantos números são maiores ou iguais a ela. Então, analisando assim previamente o nosso problema, parece não ter nada demais, nada além do que aquilo que a gente já viu dentro da disciplina. Aqui nós já temos um código que resolve uma parte do nosso problema, que é o cálculo da média. Nós temos aqui uma estrutura de repetição, que vai ser executada 20 vezes, vai pedir que o usuário digite o número, um número 20 vezes. Cada número lido é guardado na variável soma, que é o nosso acumulador. E depois que nós passarmos as 20 vezes aqui pelo for, nós vamos dividir a soma, que é a soma dos 20 números, por 20, e vamos ter o valor da média para apresentar. Então, um código relativamente simples, considerando aquilo que vocês já estudaram na disciplina. Bom, primeira parte do problema pronto. O que está faltando aqui? A segunda parte, nós compararmos os números para ver se eles são maiores que a média ou não. Bom, como eu já comentei antes, para a gente fazer essa comparação, vamos usar um if para verificar se cada número lido é maior ou igual à média ou não. A questão que fica é, onde nós vamos inserir este if? Bom, nós temos aqui duas opções. Nós podemos inserir o if, que é o mais óbvio, depois da média, porque nós precisamos ter a média calculada para depois comparar. Então, a princípio, o nosso if ficaria aqui depois da média. Só que aí nós temos um problema. Quando nós estamos no for, na primeira vez, nós lemos o primeiro número. Quando nós guardamos na soma. Quando nós voltamos para cá e nós lemos o segundo número, nós perdemos o primeiro. Quando nós repetimos e lemos o terceiro número, nós perdemos o segundo. Ou seja, quando eu saio do for e vou calcular a média, eu só tenho o 20º número lido guardado aqui na variável número. Os outros eu já perdi. Ou seja, eu não posso pôr o if aqui embaixo, porque eu não tenho mais os números guardados. Bom, então se eu não tenho mais os números guardados aqui, uma alternativa o que é? Cada número que eu leio, eu já comparo. Então, eu leio o primeiro número, comparo. Leio o segundo número, comparo. Ou seja, vou colocar o if aqui dentro do for. Também não dá. Por que também não dá? Porque eu ainda não sei qual é o valor da média aqui. O nosso if é if número maior ou igual à média. Só porque eu só vou ter a média calculada depois que eu sair do for. Então, resumindo, esse problema que parece um problema trivial, que envolve dois códigos que vocês já conhecem, um comparar a média e outro um calcular a média e outro comparar valores com a média, ele não é tão trivial assim. Por quê? Porque eu preciso guardar todos os 20 valores na memória para depois calcular a média e depois comparar cada um dos 20. E com o conhecimento que nós temos até esse ponto da disciplina, nós ainda não sabemos como fazer isto. Uma alternativa seria criar 20 variáveis, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Mas isso aqui, além de dar um trabalho bastante grande, como é que eu referenciaria essa variável aqui dentro do for? Era a variável número. Na primeira vez que eu passar no for, eu quero o número 1. Na segunda vez que eu passar no for, eu quero o número 2.
Como é que eu faria para trocar o nome da variável aqui? Então, declarar 20 variáveis separadamente também não é uma boa abordagem. Por isso que nós estamos começando a estudar vetores. O que é um vetor ou um array? São sinônimos. Primeiro de tudo, é uma variável, ou seja, é uma posição de memória que guarda informações, guarda dados lá dentro. O que diferencia um vetor do que nós conhecemos até agora é que o vetor ele tem um único nome, como qualquer outra variável, mas a partir desse único nome eu consigo referenciar ou eu consigo armazenar vários valores dentro dele. Então, resumindo, vetor é uma variável que guarda vários valores dentro dela. Uma característica importante é que todos os valores têm que ser de um mesmo tipo. Se eu tenho um vetor de inteiros, eu só guardo números inteiros. Se eu tenho um vetor de char, eu só guardo char. Eu não posso ter dados de diferentes tipos dentro de um mesmo vetor. Todos os valores são alocados sequencialmente na memória. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um vetor que guarda 10 números, o primeiro número está lá numa posição de memória, o segundo está do ladinho, o terceiro e assim por diante. E nós usamos um índice, ou seja, um outro número para indicar qual posição ou qual dos valores que estão dentro do vetor que eu quero manipular. Por quê? Como a gente viu ali no início, como eu comentei no início do slide, um vetor é uma variável que tem um único nome para guardar vários valores. Muito bem, se eu quero pegar um valor específico que está ali dentro, como é que eu consigo definir? Usando o nome do vetor e um índice, como a gente vai ver nos próximos slides. Aqui nós temos um exemplo na memória de um vetor que tem 5 posições e guarda números inteiros. Percebam aqui então, como o vetor tem 5 posições, ele guarda 5 números, 12, 7, 8, menos 5 e 18, por exemplo, e cada um desses números está numa posição. Notem que em Java, assim como C, C++, os vetores começam na posição 0. Então, se eu tenho um vetor de 5 posições, eu tenho um vetor que vai da posição 0 até a posição 4. Essa posição que está aqui em cima é o índice que eu me referi no slide anterior. Então, se eu quero, por exemplo, mostrar na tela o número 8 que está aqui, além de dizer que eu quero mostrar o nome do vetor, o nome da variável, eu vou ter que especificar qual é a posição da variável que eu quero mostrar. Como que a gente faz isso? Bom, é bastante simples. Primeiro vamos ver como que a gente declara vetores em Java. Sempre que a gente for declarar um vetor em Java, a primeira informação que eu vou dar é o tipo de dado que eu quero. Da mesma forma como uma variável normal. Primeiro eu digo qual é o tipo da variável e depois eu digo o nome da variável. O que indica que isso aqui é um vetor é esse abre e fecha colchetes que estão aqui. Então no exemplo, int abre e fecha colchetes. E aí depois o nome da variável que aqui eu chamei de notas. Com isso, o Java sabe que notas não é um único número inteiro. Notas é um vetor de números inteiros. E aí nós usamos o construtor new, passando o tipo de dado, então no caso new int, quer dizer que nós estamos criando um vetor de inteiros, e aqui nós especificamos por fim o tamanho do vetor, 10. Então aqui nós temos um exemplo completo de como declarar um vetor em Java. A variável notas, o nome da variável é notas, é um vetor, está indicado aqui por esse abre e fecha colchetes. Nesse vetor nós guardamos números inteiros, como está aqui, e esse vetor tem 10 posições. Como eu já mencionei, se ele tem 10 posições, ele vai da posição 0 até a posição 9. Quando a gente declara, cria um vetor, ele está vazio. No caso do Java especificamente, se é um vetor de inteiros, ele vai preencher todo esse vetor aqui com zeros. Mas como é que eu faço para guardar e para recuperar informações em cada uma dessas posições? Bom, antes disso, só para chamar a atenção para vocês, que aquela nossa ideia de criar 20 variáveis para resolver aquele problema, agora ela pode ser substituída por um vetor. Então eu tenho um vetor de double que eu vou chamar de números, e esse vetor vai guardar 20 doubles, 20 números do tipo double ali dentro. E como é que eu faço para recuperar estas informações ou para guardar informações ali dentro?
Nós sempre vamos usar o nome da variável, como a gente já está acostumado a fazer com as variáveis simples, só porque nós precisamos colocar aqui entre colchetes a posição em que eu estou guardando uma determinada informação x qualquer. No nosso exemplo, ó, o vetor notas, na posição 0 vai receber 10, quer dizer, vamos supor que seja a nota do primeiro aluno foi 10. E aí o valor 10, ó, notem que ele vai ser guardado aqui na primeira posição do vetor, ou seja, na posição 0. Na hora que eu mandar escrever o notas na posição 0, ele vai escrever aqui o 10. Então, vou frisar aqui, né, chamar a atenção que sempre que nós estamos usando vetores, nós vamos colocar o nome do vetor e entre colchetes o índice ou a posição em que eu quero guardar uma informação. O uso de vetores, normalmente, ele acontece em conjunto com estruturas de repetição, né? For, while, o for é o mais comum. E a nossa variável de iteração, o i, ele também é usado como o índice do vetor. Vamos entender um pouquinho melhor isso, ó. Aqui nós declaramos o vetor notas, que é um vetor de números inteiros, vai ter 10 posições, então está aqui o vetor, no começo todo zerado. E agora a gente vai pôr um for, ó, que começa na posição 0 e o i vai até menor, enquanto o i for menor que 10, ou seja, ele vai até 9. Então nós vamos passar nesse for 10 vezes. Só que o que muda um pouquinho em relação ao que a gente fazia quando começamos a estudar o for, em vez do i começar em 1 e ir até 10, ele vai de 0 até 9. E aí notem que a variável i está sendo usada como índice do vetor. Na primeira vez que a gente entra no for, o nosso i é 0. Então, ele vai guardar o número que o usuário digitou em notas na posição 0. Estamos supondo que ele digitou 8 no início. Depois, volta aqui no for e o i vai para 1. Aí ele vai guardar em notas na posição 1. Estou supondo que o usuário digitou 9 e guardou notas na posição 1. Mais uma vez, o i vai para 2. O que o usuário digitar vai em notas na posição 2, o 6, e assim por diante. Então, notem que o uso do i como um índice do vetor me garante que cada vez que eu passo aqui no for, a cada nova passada, eu estou guardando o resultado na próxima posição do vetor. E com isso, gente, ó, mudando o nosso código anterior, lá do nosso problema, transformamos aquela variável número, que era uma variável simples, num vetor de números. Está aqui, double, um vetor de números, new, double. E aí, aqui na hora de ler, também colocamos o índice a variável i como o índice do vetor. Então, ele vai ler os números na posição 0, na posição 1, na posição 2. Quando ele termina o for, o vetor números tem os 20 números guardados ali dentro. Aí, nós vamos calcular a média, fazer soma dividido por 20 para ter a média. E agora sim, o que a gente pode fazer? Nós podemos colocar um outro for aqui embaixo. Para quê? Um for que vai de 0 a 19. E dentro desse for, nós vamos colocar o nosso if. Aí nós vamos comparar se o números na posição i é maior ou igual à média ou não. Então percebam que aquele problema foi resolvido porque agora a variável números, né, o vetor números, guarda todos os 20 números. Nós não estamos mais perdendo os números à medida que a gente lê. E dessa forma a gente consegue resolver o problema. Aqui nós temos o código completo então, certo? Um for de 0 a 19, lê os valores, calcula a média, e depois um outro for de 0 a 19, em que ele vai comparar o número na posição 0. Se o número na posição 0 for maior que a média, conta 1. Se o número na posição 1 for maior que a média, conta mais 1. E assim por diante. Ele vai comparar os 20 números e contar, e aí ele mostra os resultados no final, que é a média dos números e quantos são maiores ou iguais à média. Para a gente finalizar aqui, vamos fazer mais um pequeno exemplo. Faça um programa que leia um conjunto de 5 números inteiros e imprima-os na ordem inversa em que foram digitados.
Então notem que se eu não tivesse vetores aqui seria um pouco complicado resolver esse problema, mas com vetor é bastante simples. Basta que eu declare um vetor de números inteiros, 5 posições, fazendo um for. O i vai de 0 até 4. E aí nós vamos preencher dados na posição 0, dados na posição 1, na posição 2, na posição 3 e assim por diante. Preenchemos o vetor. Como é que eu faço para imprimir na ordem inversa? Bom, sempre que eu quero percorrer um vetor inteiro, eu vou ter que ter um for, que vai do início ao fim ou do fim ao início, que é o que vai acontecer aqui. O nosso for, o i começa com 4, então ele vai na primeira vez escrever dados na posição 4, e agora o nosso i está com menos, ou seja, ele está sendo decrementado. Então na próxima vez o i vai para 3, escrevemos os dados na posição 3, 2, 1, até que ele chegue em 0 e ele mostre o último elemento do vetor, né, que foi o primeiro a ser digitado. Então, com esse exemplo, eu espero que tenha ficado ainda um pouquinho mais claro a utilização de vetores em Java para vocês. E aí, resumindo para fechar, o que são vetores ou arrays, que são sinônimos? Primeiro, são variáveis, ou seja, guardam dados na memória. São variáveis estruturadas. O que quer dizer isso? Que elas podem guardar vários valores na memória. São variáveis homogêneas, ou seja, esses vários valores que estão na memória, eles são todos do mesmo tipo. No nosso exemplo ali, num exemplo números do tipo double, no outro exemplo números do tipo int. E essas variáveis são unidimensionais. O que quer dizer isso? Eu tenho uma única dimensão. Eu tenho um único índice para indicar qual é a posição que eu estou acessando. Eu quero um vetor na posição 2, ou eu quero um vetor na posição 5, ou na posição 10. Posteriormente, nós vamos ver matrizes, que são variáveis bidimensionais. Então, eu tenho linha e coluna. E assim, então, nós fechamos aqui a nossa aula sobre vetores. No próximo vídeo, nós vamos criar alguns exemplos em Java usando vetores. Até lá, pessoal!